O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe comunicaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que é perdoando é que seremos perdoados, que é agindo de misericórdia para com o irmão que Deus agirá e como age de misericórdia para com cada um de nós. Ô meu irmão, ô minha irmã, é complicado, não é? Para nós homens, para nós humanos, é complicado viver este evangelho, não é? Oi, vamos falar a verdade. Perdoar 7 vezes, 70 vezes 7, né? 490. Olha, meus queridos, 490 é o número, né? Vamos dizer assim, infinito, porque o 7 é infinito. 490, eu fico imaginando aqui, deve ser os pecados que a gente comete aqui, né? A todo instante, a toda hora, ao longo do dia, né? 490 pecados que nós vamos cometendo todo dia, todo dia. E olha que aqui Deus está querendo dizer para nós o seguinte: perdoar sempre, perdoar sempre, perdoar sempre. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, Deus é muito justo conosco.
Deus é muito justo com cada um de nós. Se nós não perdoarmos, como que seremos perdoados, não é? Nós muitas vezes somos soberbos, não é? Nós insistimos com Deus, pedimos a Deus perdão, às vezes brota até um arrependimento sincero, mas na hora de perdoar, às vezes dentro de casa, a gente não tem coragem de perdoar, a gente não estende a mão às vezes para um irmão, às vezes para o pai, pela mãe, com raiva do pai, com raiva da mãe, porque a mãe falou uma verdade, porque o pai disse uma verdade, às vezes com raiva do irmão, porque o irmão te orientou, te chamou a atenção. Isso eu estou falando dentro de casa. Agora imagina lá fora os amigos, não é? Os colegas, quanto ódio, quanto ressentimento, e depois a gente pede perdão, a gente quer perdão, mas a gente não está perdoando. Olha que o moço ali devia milhares e milhares, né, vamos dizer assim, de reais, e foi perdoado pelo patrão. O outro lá devia para ele lá uns 50 reais e ele não quis perdoar. 2 pedras, 2 medidas. Eu fui perdoado, mas eu não perdoo. Ô meu irmão, ô minha irmã, peraí, nós estamos diante de um crucificado que morreu na cruz exatamente por causa dos nossos pecados, que aqui na cruz redimiu as nossas faltas, nos dando a sua própria vida. E nós batemos no peito, achamos que somos, eu não perdoo. Não, pisou na bola comigo, fez isso comigo. Ô meu irmão, ô minha irmã, olha, nós rezamos o Pai Nosso todos os dias. Nós rezamos o Pai Nosso todos os dias. Perdoai, ó Pai, os meus pecados, como eu perdoo. É uma condição, né, sine qua non. É uma condição sem a qual não tem jeito, não é? Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Ó meu querido, ó minha querida, esse evangelho ele é muito claro. Ele é muito claro para nós. Eu gostaria de encerrar aqui esse comentário fazendo uma leitura aqui da primeira leitura, Eclesiástico, que vai deixar assim bem claro, porque já lá no Eclesiástico, já lá no Antigo Testamento, Deus já nos dava esta orientação de que é só perdoando que seremos perdoados. Prestem atenção, meus queridos, e depois você aí em casa faça a leitura de Eclesiástico, Eclesiásticos 27, do versículo 30 ao capítulo 28, versículo 9, que diz o seguinte. Vamos juntos com muita atenção. Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30, ao Eclesiástico, capítulo 28, versículo 9. Rancor e cólera são coisas abomináveis, mas o pecador nós a conservamos. Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que severamente lhe pedirá conta de seus pecados. Perdoe a injustiça que o seu próximo cometeu, e quando você pedir, Deus também perdoará os pecados que você tiver cometido. Se um homem guarda rancor contra o outro, como poderá pedir que Deus o cure? Se não usa de misericórdia para com seu semelhante, como se atreve a pedir perdão de seus próprios pecados? Se ele que é carne guarda rancor, quem perdoará os seus pecados? Lembre-se do seu fim e pare de odiar. Lembre-se da corrupção e da morte e persevere nos mandamentos. Lembre-se dos mandamentos e não guarde rancor contra o seu próximo. Lembre-se da aliança com o Altíssimo e não leve em conta a ofensa que fizeram a você. Fique longe das discussões e você evitará o pecado, porque o homem raivoso atiça a briga. O homem pecador provoca discórdia entre os amigos e desavença
entre os que vivem em paz. Muito claro, meus queridos, muito claro, minhas queridas, é perdoando que seremos perdoados, é amando que seremos amados. Olha, vamos rezar o Pai Nosso nessa convicção de que nós estamos nos libertando daquele ódio, daquele ressentimento, daquela raiva que a gente tem do outro, porque nós também pecamos, meus queridos. E como nós pecamos 7 vezes, nada, a gente peca 70 vezes 7 ao longo do dia, ao longo do ano, ao longo do mês, ao longo da vida. E Deus misericordiosamente nos perdoa, mas na condição de que nós também devemos perdoar. Amém? Que assim seja. Amém. Clica aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí, amém? Olha, se posso dar um dever de casa, gostaria que você fizesse essa leitura